Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Richard, sou professor de Química. O tópico da aula de hoje é estruturas de Lewis, um tópico muito comum, tanto no ensino médio quanto na graduação. E bora lá. Pessoal, vamos começar pela definição. O que é a estrutura de Lewis de uma molécula, né? E como que ela é feita? Ela representa, pessoal, os átomos por seus símbolos químicos, as ligações covalentes por linhas e os pares isolados por pares de pontos. Mas vamos fazer assim. Essa videoaula é para você que está começando agora e nunca viu estruturas de Lewis. Mas eu recomendo que até mesmo você que já esteja familiarizado com o assunto fique até o final, porque a gente vai trazer aqui e tratar alguns casos que são um pouco complexos e um tanto quanto incomuns. Então fica até o final, depois a gente vai resolver uma questão aqui de um vestibular e uma questão bem curiosa. Então, pessoal, vamos começar por algo bem simples. Vamos pegar então aqui a molécula de F2, certo? Aqui de cara, você sabe que ela tem dois átomos de flúor, tudo bem? Pessoal, já recomendo que nessa videoaula você já saiba o que é a distribuição eletrônica e como, né, descrever aqui a distribuição eletrônica de cada átomo, tudo bem? Pessoal, então vamos lá. Sabendo aqui que você realizou a distribuição eletrônica do flúor, né? O número atômico dele é 9, você chegou na seguinte distribuição eletrônica: 1s2, 2s2, 2p5, certo? Quantos elétrons na camada de valência que tem cada átomo de flúor? Você vai analisar aqui, pessoal, tudo bem? Aqui na camada 2 tem 7 elétrons, certo? E aqui na camada 1 eu tenho 2 elétrons. Richard, o que isso tem a ver com essa figura que o senhor acabou, né, de demonstrar aqui? Pessoal, se a gente desenhar as camadas aqui, ó, vou representar aqui como núcleo, certo? Aqui a camada 1 e essa última, a camada 2, certo? Aqui no meio vou representar esse ponto como núcleo. Na camada 2, que é a última camada, a camada de valência do flúor, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deixa eu só redesenhar esse ponto aqui que ele ficou mal feito. Então, pessoal, esse desenho vem daqui, tudo bem? Da distribuição eletrônica. Eu vou tentar realizar uma videoaula somente sobre distribuição eletrônica, porque esse é um conceito, né? É um método, na verdade, um método mnemônico, principalmente aquela distribuição eletrônica criada por Linus Pauling, que gera muita confusão dos alunos e a gente vai ver aqui com detalhes. Mas vamos nos atentar, por enquanto, até aqui. Espero que você tenha entendido aqui sobre a camada de valência. E vamos lá, onde que eu quero chegar com isso? Cada átomo de flúor ele vai compartilhar um elétron com outro átomo, certo? Então, pessoal, esse compartilhamento aqui, ó, a gente vai representar por uma linha, que é justamente isso daqui, ó. As ligações covalentes são representadas por linhas. Então, vai ficar da seguinte forma, tudo bem? E quantos pares isolados? São esses aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você tem 6 pares de elétrons isolados aqui na molécula de F2. Tudo bem, pessoal? Então, vamos supor que você resolvesse descrever a estrutura de Lewis assim. Tá certo? Não tá, porque faltou você representar os pares de elétrons isolados. Não pode faltar na estrutura de Lewis. Tudo bem? Espero que aqui esteja tudo ok para vocês e vamos partir para o próximo tópico. A estrutura de Lewis, pessoal, ela também está relacionada com os efeitos de ressonância. Como assim, Richard? Eu nunca ouvi falar disso. Peguei aqui como exemplo o íon acetato. Eu vou escrever aqui a estrutura de Lewis dele. Cada bolinha preta representa um átomo de carbono. Vou desenhar aqui. Vou descrever aqui para vocês. Cada bolinha branca, um átomo de hidrogênio, certo? Então vamos representar aqui. E cada bolinha vermelha, um átomo de oxigênio. Mas notem aqui uma coisa. Esse átomo de oxigênio aqui, ó, ele está com uma carga. Isso daqui gera uma instabilidade na molécula. O que faz para tentar minimizar a sua energia e tentar se estabilizar?
ela faz um efeito de ressonância, que é diferente daquele lá da física, tá? Aqui no caso da química, a ressonância é uma fusão de estruturas que tem o mesmo arranjo de átomos. Você não vai alterar átomo nenhum aqui numa ressonância, tudo bem? E os arranjos diferentes de elétrons. Ela distribui o caráter de ligação múltipla sobre uma molécula e diminui a sua energia. Aqui uma questão importante. Em ressonância, você não vai usar isso aqui, tá? Você não vai usar isso aqui. Isso aqui está errado. Isso daqui também está errado. Você vai usar isso aqui, ó. Quando você estiver tratando essas questões técnico-científicas, a linguagem científica é muito importante, tá? Então você tem que ser minucioso e atento à forma com que você descreve as coisas, ok? Então, voltando aqui, como é que vai ficar a ressonância aqui? O que ela faz para se estabilizar? Posso descrever que esse par de elétrons aqui, ele vai vir para cá. Mas só que notem, nesse caso, o carbono iria fazer 5 ligações. E ele não pode fazer isso, né? Então, nesse caso, ele vai, né, transitar esse par de elétrons aqui, da ligação π, para cima. Então, como é que vai ficar, Richard? Reescrevo todos os átomos nas posições iniciais, porque o arranjo dos átomos não muda. E vai ficar aqui da mesma forma, mas só que com uma diferença. Agora a ligação dupla está aqui. E aqui agora está apenas com 2 pares de elétrons. Para onde que foi a carga, Richard? Para o oxigênio de cima. Tudo bem? Então, o que eu quero que você entenda com ressonância? Que uma estrutura de Lewis, ela pode ter diferentes arranjos eletrônicos, né? Então, nesse caso aqui, a ligação π está aqui e aqui a ligação π está entre esse carbono e esse oxigênio. Tudo bem, pessoal? Vamos ver um outro caso bem popular na química, que é o do benzeno, tá? Aqui eu tenho a molécula do benzeno e eu vou descrever aqui a estrutura, ó. Tem aqui os átomos de carbono ligados com átomos de carbono. Deixa eu só desenhar aqui de uma forma mais compreensível. E aqui os hidrogênios. Hidrogênio, 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 hidrogênio. O carbono ele faz 4 ligações. Então, vou representar as duplas ligações aqui. Vocês lembram que eu te falei sobre a ressonância? Então, essas duplas ligações, elas podem, vou representar com uma cor diferente, elas podem transitar aqui, ó. Tudo simultaneamente. Tudo bem? Então, como que eu posso representar essa ressonância do benzeno? Vou colocar aqui da seguinte forma, porque o arranjo dos átomos não muda, certo? Vou colocar, reescrever eles aqui. Vamos ver se vai caber. Coube. Pronto. Agora, observem onde que está a ligação dupla. Agora elas vão ficar alternadas. Tudo bem? Ô, Richard, então é por isso que quando eu vou observar a estrutura do benzeno, ele tem essa bolinha aqui dentro? Sim, porque essa bolinha aqui dentro significa o quê? Que é um fluxo, né? Os elétrons π, eles estão transitando aqui, certo? Entre as ligações de carbono-carbono. Tudo bem, pessoal? Entenderam aqui mais ou menos a ideia de ressonância? Qualquer dúvida, coloquem aí nos comentários, que eu sempre vou tentando melhorar e esclarecer a dúvida de todos aqui que comentarem. Tudo bem? Agora vamos para outro conceito muito importante para a gente compreender aqui as estruturas de Lewis. Conceito de carga formal. Richard, o que é a carga formal? A carga formal ela vai dar uma indicação da extensão da medida da perda ou ganho de elétrons por um átomo no processo de formação da ligação covalente. As estruturas com as menores cargas formais são as que têm provavelmente as menores energias. Aqui, só um atento. Na verdade, não vai ser bem as estruturas que têm a menor carga formal. Serão as estruturas que terão as cargas formais com um número mais próximo de zero.
Já já isso aqui vai ficar bem mais compreensível, tá? Mas antes vamos entender aqui como é que a gente calcula a carga formal. A carga formal, ela será igual a V, que é o número de elétrons de valência no átomo livre, tudo bem? L é o número de elétrons presentes nos pares isolados e B é o número de elétrons compartilhados. Então, você vai aplicar essa fórmula aqui para determinar qual estrutura de Lewis é a mais estável. Tudo bem? Olha, se tiver confuso, não tem problema, porque a gente vai tratar isso agora. Tudo bem? Então, aqui você tem duas estruturas de Lewis, essa e essa, ambas para a molécula de CO2. Mas aí você pode ficar na dúvida, Richard, qual estrutura de Lewis que é a correta? Essa, estrutura de Lewis A, ou a estrutura de Lewis B? E agora, como é que você define isso? Pessoal, nesse caso, nós vamos aplicar aqui a fórmula da carga formal. Tudo bem? Deixa eu só apagar aqui essa bagunça. Vamos fazer agora, para esse caso aqui, eu vou dividir aqui, para ficar bem organizado. Vamos fazer para esse caso aqui primeiro. Eu vou denominar esse oxigênio como A, esse oxigênio como B e esse carbono como C. Tudo bem? Então, vamos calcular a carga formal do oxigênio A, certo? Então, a carga formal vai ser igual ao número de elétrons de valência no átomo livre, que é o meu V. Quem que é o meu V? É o número de elétrons de valência do oxigênio. Então, nesse caso, se eu fizer a distribuição eletrônica para o oxigênio, vai ficar 1s2, 2s2, 2p4. Então, se eu analisar aqui na última camada, ele tem quantos elétrons? 6 elétrons, certo? Então, você vai colocar aqui o número 6. Tudo bem, pessoal? Subtraído pelo L. Quem que é o L? É o número de elétrons presentes nos pares isolados. Quantos elétrons que eu tenho aqui isolados no oxigênio? Vamos contar? 1, 2, 3, 4. Então, você coloca aqui o número 4. Tudo bem? Mais meio multiplicado por quem? Por B, que é o número de elétrons compartilhados. Agora você vai analisar a ligação química, certo? Vou colocar aqui uma cor diferente. Cada ligação química tem 2 elétrons. Então, ó, vamos analisar aqui. 1, 2, 3, 4. Então, como que vai ficar isso aqui, Richard? A carga formal do oxigênio A vai ser igual a 6 subtraído por 4. 4 multiplicado por 1, 4. 4 dividido por 2, 2. 2 mais 4 vai ficar um total de 6. 6 menos 6 igual a 0. Então, qual é a carga formal do oxigênio aqui? Vou apagar aqui para ficar mais organizado. 0. Tudo bem? Agora, vamos calcular a carga formal do oxigênio B. Tudo bem? Vou apagar aqui para ficar mais organizado, certo? Carga formal do oxigênio B, que é esse daqui, tá, pessoal? A gente calculou para esse, agora a gente vai calcular para esse aqui, certo? Então, vamos lá. O número de valência não vai mudar, como a gente já calculou para o outro, a gente só vai substituir aqui por 6, subtraído pelo seu L. Pessoal, agora, ele tem elétrons presentes nos pares isolados? Você está vendo algum elétron aqui, ó? Não tem, então você vai colocar 0, certo? Mais meio multiplicado por B. Quantos elétrons que ele está compartilhando agora? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, aqui vai ficar 8, certo? Como vai ficar essa continha agora? Carga formal do oxigênio B é igual a 6 menos 8 multiplicado por 1, 8. 8 dividido por 2, 4. 4 mais 0, 4. Então, aqui, pessoal, vai ficar 6 menos 4, que é igual a mais 2. Tudo bem? Então, vamos substituir aqui por mais 2. Então, nós já determinamos a carga formal de 2 elementos aqui da nossa molécula. Falta de quem? Do carbono. A carga formal C. Então, vou apagar aqui e vamos repetir o processo. Tudo bem? Que já vai ter um exercício e eu quero que vocês tentem fazer ele sozinhos, tá? Depois você pausa o vídeo. Carga formal do elemento C.
Agora, pessoal, o número de valências do carbono, de elétrons de valência do carbono. Como vai ficar, Richard? O carbono ele tem um número atômico igual a 6. Isso daí, pessoal, você analisa lá na tabela periódica, tá? É aquele número que fica aqui na parte superior. Então, vai ficar como 1s2, 2s2, 2p2. Quantos elétrons que eu tenho na última camada? 4 elétrons, certo? Você sempre analisa aqui, tá, pessoal? 2, 4, certo? Então, você vai colocar aqui o número 4 agora. Menos L. Quem que é o seu L? L é o número de elétrons presentes nos pares isolados. Quantos pares isolados que você está vendo aqui? 1, 2, 3, 4. Coloca aqui o número 4, mais meio multiplicado pelo seu B. Quem que é o seu B agora? Número de elétrons compartilhados. Quantos elétrons que ele está compartilhando? 1, 2, 3, 4. Você coloca aqui. Então, qual que vai ser o valor da carga formal para um carbono ali? 4 menos 4 multiplicado por 1, 4. 4 dividido por 2 fica 2. 2 com 4 fica 6. Então, vai ficar aqui, pessoal, um valor de menos 2, certo? Então, a gente vem aqui e substitui por menos 2. Pessoal, agora vamos analisar a carga formal para esse caso aqui, para vocês verem onde que se aplica a carga formal e como que isso nos ajuda a escolher a estrutura de Lewis mais estável, tudo bem? Aqui, então, vai ficar carga formal, eu vou chamar esse oxigênio de A, esse de B e esse de C, tudo bem? Vamos começar calculando, então, esse daqui, o oxigênio A. Quantos elétrons de valência que tem o oxigênio? Que nós já calculamos. Tem 6, subtraído pelo seu L, que é o número de elétrons presentes nos pares isolados. Quantos pares isolados que ele tem aqui? 1, 2, 3, 4. Então, vamos colocar aqui o número 4, mais meio multiplicado pelo B, que é o número de elétrons compartilhados. Quantos elétrons que ele está compartilhando aqui? 1, 2, 3, 4. Vamos colocar aqui o número 4, certo? Vamos mudar essa cor aqui, porque eu estou achando ela meio apagada, certo? Então, 4 multiplicado por 1 vai ficar 4, 4 dividido por 2 vai ficar 2, 2 com 4 vai ficar 6, então a carga formal aqui vai ser 0. Então, vamos substituir aqui, certo? Organizar aqui, 0. Tudo bem, gente? Vamos calcular agora a carga formal do carbono, que é o B. Então, aqui, a carga formal de B. Pessoal, nós acabamos de calcular, de realizar aqui a distribuição eletrônica do carbono, e nós vimos que ele tem 4 elétrons de valência. Então, é só repetir aqui, 4 menos o seu L, que é o número de elétrons presentes nos pares isolados. Nesse caso, pessoal, você está vendo algum par isolado de elétron aqui no carbono? Não, né? Então, aqui vai ser 0 mais meio multiplicado pelo número de elétrons presentes nas ligações químicas, né? Os elétrons compartilhados. Vamos analisar aqui, então. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, vamos colocar aqui o número 8. Vai ficar como, Richard? 8 multiplicado por 1 vai ficar 8. 8 dividido por 2 vai ficar 4. 4 menos 4, 0. Então, você vai colocar aqui o 0. Pessoal, vocês compreendem que esse oxigênio aqui é igualzinho esse? Então, aqui a carga formal vai ser quanto? 0 também, certo? Então, deixa eu só limpar aqui para organizar. Lembram do conceito de carga formal? A molécula que tiver, as cargas formais mais próximas de 0, ela vai ser a estrutura mais estável. Então, nesse caso aqui, nós podemos considerar que essa aqui que é a estrutura de Lewis do CO2. Tudo bem, pessoal? Tudo ok até aqui? Qualquer dúvida, postem aí que eu vou tentando ajudar vocês o máximo possível. Tudo bem? Agora, vamos fazer um exercício. Agora, eu quero que você pause o vídeo, tente realizar esse exercício sozinho e depois você vê a resolução. Tudo bem? Então, determine a estrutura de Lewis da molécula de monóxido de dicloro, o Cl2O, certo? Pessoal, nesse caso aqui, você tem duas possibilidades de arranjo atômico. Você pode colocar o oxigênio no meio, colocar os cloros aqui,
certo? Ou você pode fazer da seguinte forma: você pode colocar um cloro aqui e um oxigênio aqui, certo? Aqui vai ficar com a carga, aqui vai ficar assim, aqui vai ficar com a carga positiva e aqui nada, certo? Pessoal, se você calcular a carga formal nesses casos, você tem que chegar em qual resultado? Aqui a carga formal zero e aqui zero. Nesse caso, carga formal zero, aqui mais 1 e aqui menos 1. Tudo bem, pessoal? Só aplicar aquela fórmula, fazer detalhadamente, que você vai chegar nesses valores aqui da carga formal. Tudo bem? Mas se você tiver com dúvida, vamos fazer detalhadamente. Só você pular. Se você já entendeu tudo, é só você pular essa parte do vídeo, tá? Então vamos calcular a carga formal para esse cloro aqui. Então, a carga formal será igual ao número de elétrons de valência, nesse caso 7, subtraído pelo número de elétrons dispares isolados, que nesse caso eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 menos o número de ligações, né? O número de elétrons contidos nas ligações químicas, nesse caso mais meio multiplicado pelo número de elétrons presentes nas ligações químicas, que é 2. 2 dividido por 2 dá 1. 6 com 1 fica 7, aqui fica 0, certo? Para o oxigênio, carga formal do oxigênio. Como é que vai ficar aqui então nesse caso, Richard? Deixa eu só apagar essa luz, essa bagunça aqui, para você não se confundir. Apagar aqui, aqui nós já determinamos que é 0. O que vai ficar então, Richard, para o oxigênio? Vou até colocar ele em vermelho aqui, ó, como destaque, tá? Aqui, pessoal, nesse caso, o número de valência dele nós já vimos que é 6, tudo bem? Então, vai ficar 6 menos o número de elétrons de pares isolados, 1, 2, 3, 4, mais meio multiplicado pelo número de elétrons contidos nas ligações químicas aqui, 1, 2, 3, 4. Vai ficar como? 4 dividido por 2 vai ficar 2, 2 mais 4 vai ficar 6, aqui 0. Esse cloro aqui é igual ao do outro, então aqui também é 0. Tudo bem? Aqui, pessoal, só para vocês não se confundirem, vamos colocar como carga formal do cloro. Tudo bem? Aqui 0, carga formal do oxigênio. Se você aplicar o mesmo conceito aqui, ó, você vai chegar no mesmo resultado. Tudo bem, pessoal? Tudo tranquilo até aqui? Qualquer dúvida é só postar embaixo, tá, gente? Olha, agora vamos fazer uma questão bem interessante. Essa questão ela caiu na FUVEST no ano de 2022. E a questão número 3, ela diz o seguinte: as informações a seguir baseiam-se na descrição da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. Afirmação 1, abre aspas, o dióxido de enxofre, o SO2, é liberado para a atmosfera por gases vulcânicos e fontes antropogênicas, principalmente atividades industriais que processam materiais contendo enxofre, como termoelétricas, fabricação de fertilizantes, fundição de alumínio e aço, produção de ácido sulfúrico e papel. Afirmação 2, abre aspas, o dióxido de enxofre é um gás incolor com forte odor pungente. É muito irritante quando em contato com superfícies úmidas, pois se transforma em trióxido de enxofre e passa rapidamente a ácido sulfúrico, H2SO4. Agora a gente vai fazer somente a letra A aqui, ó, que ela aqui se enquadra no contexto, né, da aula. Represente a estrutura de Lewis do dióxido de enxofre. Nesse caso, pessoal, as duas possibilidades mais triviais que você pode pensar são as seguintes. Vamos analisar aqui caso a caso. Lembra do conceito de ressonância? Pois então, vamos começar partindo daqui, certo? Você foi lá, realizou a estrutura de Lewis do SO2 e chegou à conclusão que é essa. Mas como eu te falei que a estrutura de Lewis ela pode realizar uma ressonância, então esse elétron aqui ele pode vir muito bem para cá, certo? Pode ter como possibilidade uma outra forma, né, de estrutura de Lewis, um outro arranjo aqui de elétrons. E aqui
obviamente, vai ter uma carga negativa e aqui uma carga positiva. E aí você fica em dúvida, qual estrutura que eu obedeço? Essa ou essa? Nesse caso, ela só quer uma estrutura. Ela não quer que você represente, né, qualquer uma dessas possibilidades. Só tem uma certa. Nesse caso, é complexo, porque como são efeitos de ressonância, ambas podem existir, mas só que somente uma representa a mais estável. Nesse caso, como que a gente determina isso? Aplicando carga formal. Vamos analisar então qual molécula que será, né, a mais estável e qual que corresponde à resolução correta. Então aqui, ó, se eu realizar a carga formal, eu vou dividir aqui, eu vou realizar primeiro a carga formal para essa molécula e depois a gente realiza para essa, certo? Então aqui a carga formal, eu vou denominar isso aqui como oxigênio A e enxofre B. Se eu determinar para esse lado, obviamente eu já determinei para o outro lado, certo? Então, aqui, a carga formal do oxigênio A vai ser igual a 6, porque eu já determinei, né, quantos elétrons que tem na camada de valência, subtraído pelo número de elétrons isolados. 1, 2, 3, 4. Mais meio multiplicado pelo número de elétrons presentes nas ligações químicas. 1, 2, 3, 4. Nesse caso, então, vai ficar 4 multiplicado por 1, que fica 4. 4 dividido por esse 2 aqui, vai ficar então 2, certo? 2 mais 4 vai ficar 6. Então, aqui a carga formal é 0. Então, ó, vamos já dar aqui um número, né, para esse oxigênio. Vamos colocar aqui em vermelho o número 0. Tudo bem? Vou apagar aqui para não te confundir. Agora, vamos determinar a carga formal para o enxofre. Então, aqui a carga formal para o enxofre. O enxofre ele tem 6 elétrons de valência, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você pode determinar isso por distribuição eletrônica. Tudo bem? Considerando que o número atômico do enxofre é 16, certo? O que? Subtraído pelo seu número de pares, número de elétrons isolados. Quantos elétrons, Richard, isolados que eu tenho aqui para o enxofre? Vamos colocar aqui certinho. Você só vê esses aqui, ó. 2 mais meio multiplicado pelo seu B. Quem que era o B? O número de ligações químicas, né? Nesse caso, é o número de elétrons presentes nas suas ligações químicas. Então, nesse caso, como cada tracinho tem 2 elétrons, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como que vai ficar isso agora? 8 dividido por 2 é 4. 4 mais 2 é 6. 6 menos 6 vai ficar 0. Então, Richard, a carga formal aqui para todos é 0? Sim. Aqui de cara, né? Não de cara, vamos supor que você optou por fazer primeiro essa carga formal. Você já vai considerar, então, deixa eu só apagar aqui e redesenhar essa estrutura. Você já vai representar, então, se ela deu todas as cargas formais aqui 0, você vai considerar essa estrutura como a mais estável, essa como a mais correta. Nesse caso, se você realizar todo o procedimento de carga formal, aqui vai ser 0, aqui vai ser mais 1 e aqui vai ser menos 1. Então, nesse caso, você viu que aqui é mais próximo de 0, esse caso à esquerda, do que esse da direita. Então, nesse caso aqui ficou mais 1, aqui menos 1, e só teve um oxigênio com a carga 0. Nesse caso, foram todos os elementos com a carga formal igual a 0. Então, nesse caso, você vai escolher como a estrutura de Lewis, que representa o dióxido de enxofre, como essa daqui. Richard, eu tenho uma dúvida. Na estrutura de Lewis, eu vi em um livro, por exemplo, que ela estava escrita da seguinte forma. Estava assim, ó. Só que o senhor está escrevendo a estrutura de Lewis assim.
Você está escrevendo ela reta. Tá certa. As duas. Porque a estrutura de Lewis não trata de geometria molecular. Ela quer considerar como que os elétrons estão arranjados na estrutura, no arranjo atômico, tá? Então, tanto essa está certa, assim também está certo. Aqui, a geometria não importa, tá? Mas, a princípio de curiosidade, se ela tem, nesse caso, um padrão do tipo, considerarmos aqui como A, o átomo central, e os oxigênios como X, e o par de elétrons isolados como E, ela vai ter um padrão AX2E. Toda molécula AX2E será angular, certo? Pessoal, espero ter te ajudado aqui com esse exercício. Então, sempre que tiver essas dúvidas sobre qual estrutura de Lewis que você determina, utilize a carga formal. Vai resolver para quase todas. Química é muito difícil você falar que uma fórmula, um modelo resolve tudo. A palavra tudo ela tem um peso muito forte, né? Então, para a maioria dos casos, isso aqui vai te ajudar sim. Pode confiar na carga formal para a maioria dos casos. Uma das exceções é para o monóxido de carbono. Não vai funcionar. Isso aqui, você pode usar isso aqui para a maioria dos casos. Tudo bem, pessoal? Então, como exercício aí, faça aqui para essa molécula para você ver aqui se você vai chegar a esses mesmos resultados. Tudo bem? Vamos partir agora para um caso mais interessante ainda? E agora? E agora? Que agora vai cair num caso muito curioso. Vejam só, vamos resolver primeiro a letra A. Essa letra A, aqui, se você utilizar a carga formal, a formulazinha que eu acabei de te ensinar, você vai chegar no valor de zero, aqui mais 1 e aqui menos 1, certo? Aqui você vai chegar num valor de menos 1, mais 1, 0. Aqui você vai chegar num valor de menos 2, mais 1 e aqui mais 1, certo? Mas só que veja, que caso curioso. Então, como tarefa, o que você vai fazer? Você vai calcular a carga formal, você tem que chegar a todos esses resultados aqui, ó, certo? Mas só que veja, nós ficamos em uma indecisão, vocês concordam? Veja a letra A. Nós temos aqui uma carga formal. Eu vou redesenhar a estrutura. Nitrogênio, aqui oxigênio, que é uma carga negativa, carga positiva. E aqui nós temos, então, a carga formal 0, mais 1 e menos 1. E na letra B, nós temos um caso curioso. Por quê? Aqui, vejam só, nós teremos aqui uma carga 0, certo? Aqui nós temos uma carga mais 1. E aqui nós temos uma carga, pessoal, menos 1. E agora, Richard? Não dá para diferenciar, porque esse daqui só tem um 0. Esse daqui tem um 0. Esse daqui tem um mais 1. Esse daqui também tem mais 1. Esse daqui também tem menos 1. Esse daqui também. E agora? Como que eu faço para determinar? E esse daqui, pessoal, você já esquece, porque aqui já foi um menos 2, ó. Então, você sempre vai considerar as estruturas que têm as cargas formais mais próximas de 0. Tudo bem? Então, aqui nesse caso, o que você vai utilizar? O conceito de eletronegatividade. Olha, eu tenho um macetezinho que eu sempre passo para os meus alunos, que é o seguinte. Fui ontem no clube brasileiro e só conheci pessoas honestas. Os professores de português aí que me perdoem, acho que eles querem me matar aí por isso, mas enfim. Aqui, pessoal, vai ser os átomos mais negativos. Aqui vai ser os átomos menos eletronegativos.
Nesse caso aqui, pessoal, nós consideramos que a estrutura correta é aquela que corresponde à carga contida no elemento mais eletronegativo. Então vamos analisar aqui, ó. Nós temos só dois átomos para analisar: oxigênio e nitrogênio, que são os únicos átomos que correspondem aqui à formação da nossa molécula, certo? Qual deles que é o mais eletronegativo? O oxigênio. Ele está aqui, ó. Então nós vamos pegar a estrutura que está com a carga negativa no oxigênio. Aqui corresponde a essa estrutura. Então você percebeu que, embora a carga formal nos ajude, nem sempre ela vai ser a salvadora da pátria? Por quê? Porque nesse caso aqui, houve um caso que não dava para analisar só por carga formal. Então, foi necessária uma nova regra, uma nova análise, né? Então, aqui, ó, lembrando só a vocês que o conceito de eletronegatividade é o quê? A tendência do átomo em puxar a nuvem eletrônica, puxar elétrons para ele, tá? Então, nesse caso aqui, ó, ele vai ficar com uma carga negativa na região mais eletronegativa, que corresponde ao oxigênio. Pessoal, essa era a videoaula de hoje. Espero ter te ajudado de alguma forma, ter aí contribuído para a evolução do seu conhecimento. Qualquer dúvida, poste aqui no canal. Sempre estou disposto a ajudar todos os alunos que me procuram. E desculpem aí qualquer possível equívoco, a gente sempre vai tentando melhorar na medida do possível. E continue estudando, se dedicando. A química não é uma matéria fácil de ser compreendida, exige muito tempo de leitura, muito esforço. E eu te desejo muito boa sorte aí, sucesso nos seus estudos, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.